Então, sobre o que nós estamos falando aqui? Sobre os pronomes. Nós vamos começar a falar sobre os pronomes pessoais indefinidos e interrogativos. Né? Oi? Que página é essa? Nós estamos na 66, no mesmo local, no mesmo lugar. A 4, eu estou esperando vocês voltarem, retomarem o texto para me responder. Quais palavras foram utilizadas no primeiro parágrafo para substituir filho, retomando esse termo? O texto está na página 65 e termina aí na 66. Mas onde é que está falando aí no texto filho? Quais as palavras que foram utilizadas no primeiro parágrafo para substituir filho? Ele. Qual que é a outra palavrinha que foi usada para substituir ele também? Te guiarei até lá. Esse ti aí é quem? Refere-se a quem? O filho. Ao filho. Outro pronome que substituiu a palavrinha filho. Então, as palavras ele e ti. Te. Ok? Letra B. Nesse parágrafo, há trechos do discurso direto. O que é discurso direto? O discurso que é proferido pela própria pessoa, na primeira pessoa. Que palavra foi utilizada pelo emissor para se referir a si mesmo? Que palavrinha ele usou para se referir a si mesmo? Também não é para tanto, eu disse. Estarei no carro e te guiarei até lá. O discurso direto é esse, não é? Lembra que o discurso direto também está entre aspas? Além disso, ele ainda colocou disse eu. Ou seja, eu disse. Que palavrinha ele usou para dizer que era ele que estava dizendo? Eu. A palavra eu. Ok? Todas essas palavrinhas, então, elas estão o quê? Substituindo os nomes. Ora é o filho, ora é o Uri. Ok? Número 5, página 67. Agora, releia o último parágrafo do texto. Vou ver quem o tem. Conversar com pessoas que o tenham para ver se o percebem como tal. A palavra quem se refere a quem? Lê lá o último parágrafo do texto para você saber. A palavrinha quem se refere a quem no texto? O último parágrafo está na página 66. Dá para ler, Gonçalves? Quer que eu leia? Dá para ler, Gonçalves? É para ler lá no texto. Você tá olhando para cima aí? Sabe que página que a gente tá? O 66. Nós estamos lendo o último parágrafo do texto na página 66. A palavra problemas surge continuamente no discurso de Levine. Sempre começo com um problema. Diz: vou ver quem o tem, conversar com pessoas que o tenham para ver se o percebem como tal. Esse quem aí se refere a quem? Tá se referindo a alguma pessoa em específico? Ou a qualquer pessoa? Não, A qualquer pessoa. Então, ela não se refere a alguém em específico. Se refere a qualquer pessoa que precisar do Waze, tá? Então, esse quem aí se refere a qualquer pessoa. Não tá se referindo a uma pessoa em específico. Ok? Vamos lá. A letra B fala assim:
a palavra destacada está se referindo a alguém de modo definido ou indefinido, ou seja, impreciso, meio sem saber a quem se refere? Está definindo alguém ou não está definindo ninguém? Indefinido. Indefinido, muito bem. Esse quem aí, ele está se referindo a ninguém, a várias pessoas, de repente, e não se sabe a quem especificamente, ok? Então, é de modo indefinido, e o pronome quem, ele é representado de um modo vago, né? O pronome quem é representado de um modo bastante vago. Peguem o marca-texto, agora, e grifem para mim essa partezinha aí. Existem palavras que acompanham ou substituem o substantivo. Essas palavras são chamadas de pronome. Então, o que é pronome? São as palavrinhas que acompanham o nome ou substituem esse nome. No processo de organização do texto, os pronomes têm a função de evitar repetições. É o que a gente está vendo aqui nesse texto, nessa parte, tá? Então, ele evita repetições. Então, se eu falo assim, Joana foi ao mercado, Joana comprou leite, Joana comprou pão. Para mim não fazer tantas repetições com o nome Joana, com o substantivo Joana, eu coloco, Joana foi ao mercado, ela trouxe leite e pão. O ela é o pronome. Por quê? O ela substituiu o nome, evitou as várias repetições do substantivo Joana. Ok? Continuando. Então, grifaram aí. Continuando. Agora, leia a seguinte frase. Depois, procuro dados para saber quantas pessoas têm esse problema e seu desejo de resolvê-lo. Os pronomes destacados esse e seu acompanham ou substituem o nome? Elas acompanham ou estão substituindo o nome? As palavrinhas esse e seu, tá? Só elas duas. Elas acompanham ou substituem? O que vocês acham? Acompanham? Acompanham. Isso. Elas não estão substituindo. Elas estão identificando esse problema, seu desejo. Elas estão acompanhando a palavrinha problema e a palavrinha desejo. Tá bom? Então, elas acompanham o nome. Igual nós definimos o pronome lá. Pronome, ele pode acompanhar o nome ou substituir o nome. Letra B de bola. A qual palavra esses pronomes se referem? Estão se referindo a qual palavra? Esse se refere a quê? Esse o quê? Problema? Problema, muito bem, Nicole. E seu? Desejo? Desejo. Tá bem? Ok. Tá. Eu perdi na B. Então, letra C. O pronome lo acompanha ou substitui o nome? Substitui. Problema. Isso. Substitui o nome. Aí a letra D vai falar. A qual palavra esse pronome se refere? A palavrinha problema. Isso. Tá bom? Então, peguem de novo o marca-texto e marquem aí embaixo. Os pronomes utilizados no lugar do substantivo são chamados de pronomes substantivos. Então, se eu vi lá o pronome, ele substituiu o nome. Tudo que é nome na língua portuguesa é substantivo, ok? Todo mundo já sabe disso, né? Tudo que é um nome na língua portuguesa é substantivo. Então, substituiu o nome, esse pronome ficou no lugar de um substantivo. Então, ele é classificado como pronome substantivo. E os pronomes que acompanham os substantivos? Aqueles que estão do ladinho do substantivo, igual esse e seu, os que acompanham são chamados de pronomes adjetivos. Precisa gravar isso aí, tá? Marca bem com marca-texto, para vocês não esquecerem.
ok? Página 68, número 7. Releia a notícia da página 65 e retire dela um exemplo de frase em que apareça um pronome substantivo e outra em que haja um pronome adjetivo. Nós vamos achar isso lá no texto, tá? Primeiro, pronome substantivo é aquele pronome que substitui o nome e pronome adjetivo é aquele que acompanha o nome. Beleza? Então, vamos lá. Então, nesse primeiro parágrafo do texto, nós já conseguimos identificar 2 pronomes substantivos. A primeira frase lá, Uri Levine precisou que o acompanhasse. Que acompanhasse quem? O Uri Levine. Então, o é um pronome substantivo. Continuando. Pedi ao meu filho, mas ele quem? O meu filho. Então, outra vez, um pronome substituindo o nome. Então, só aí nós temos 2 pronomes substantivos. Ok? Podem marcar essas duas aí, essas 2 pequenas partes do texto. E aí, grifa ou circula qual que é o pronome. Pronome o e o pronome ele, tá? Agora, vamos ver se a gente... Copiem aí e nós vamos ver agora se nós achamos os pronomes adjetivos, que são aqueles que acompanham o nome, não vão substituir, vão só acompanhar. Quando a gente olha aí nesse último parágrafo e vemos aí seus telefones, telefones é um substantivo, seus, ele está delimitando, está falando que não é nosso, é seu, seus. Nós percebemos que ele é um pronome. E por que a gente está trazendo o texto para poder identificar essas palavrinhas soltas assim? Para vocês verem que elas estão permeadas, permeiam todo o texto. Todo o texto tem um pronome. E nós vamos agora aprender eles de acordo com as classificações deles, que fica mais fácil. Pronomes demonstrativos. Esse, seu, sua, né? Esse, aquele, né? Seu, sua é pronomes que indicam posse. Pronomes interrogativos, qual, quem, não é? Pronomes indefinidos, todo, toda, nenhum, qualquer. Então, nós vamos aprender que algumas palavrinhas, na hora que eu olhar para elas, isso é um pronome. Ok? Então, vamos lá. Nós estávamos aí peraí. A gente já tinha passado para 68. Deixa eu voltar aqui. Então, olha lá. Agora, nós vamos identificar. Olha o que está falando embaixo. Logo depois da 7. Existem... Oi? Eu não tô escutando falar, não. Os outros estão conseguindo me escutar? Eu tô. Deve ser algum probleminha aí com o seu computador. Tenta resolver. Pede o seu pai ou sua mãe para te ajudarem. Então veja com seu pai e sua mãe para te ajudarem aí, que o problema não é aqui. Tá? Existem 6 tipos de pronomes. Os pessoais, os demonstrativos, os possessivos, os interrogativos, os indefinidos e os relativos. Grifem isso para mim com marca-texto. Esses são os tipos de pronomes. E agora nós vamos começar a estudar os pronomes pessoais, indefinidos e os interrogativos, que é o foco desse bimestre pra gente. Tá bem? Então, o pronome pessoal, indefinido e interrogativo é o que nós vamos estudar. Pronomes pessoais. Nós temos os retos e os oblíquos. Então, pronomes pessoais, nós temos pronomes retos e pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes que substituem os nomes, eles são chamados de pronomes pessoais. Então, os pronomes que substituem os nomes, além de pronomes substantivos, são chamados também de pronomes pessoais. Eles são empregados para designar as pessoas do discurso, ou seja, se é primeira e segunda pessoa. E também aquelas a que se referem os interlocutores, que é a terceira pessoa. Então, quem fala e com quem se fala.
Esse tipo de pronome substitui os substantivos nas construções frasais, ou seja, nas frases. A seguir, veja quais são as pessoas do discurso. A primeira, a segunda e a terceira pessoa. Qual que é a primeira? É aquela que fala ou que escreve. É o eu ou o nós. A segunda pessoa é aquela que ouve, que lê. Tu, vós, você, vocês. E a terceira pessoa é aquela ou aquilo de quem ou de que se fala ou se escreve, ok? Eu estou falando com vocês. De quê? De língua portuguesa, ok? Então, a primeira pessoa do discurso sou eu falo. A segunda pessoa do discurso é quem? Vocês, que estão ouvindo, estão lendo ou ouvindo. E a terceira pessoa do discurso é de quem se fala, ou do que se fala. No caso, nós estamos falando da língua portuguesa. 8. Releia a seguir um trecho retirado da notícia lida na página 65. Também não é para tanto, eu disse. Estarei no carro e te guiarei até lá. Letra A. Circule os pronomes pessoais no trecho acima. Circula para mim. Quais são os pronomes pessoais? Nós sabemos lá que são eu, nós, tu, vós e ele, ela, eles, elas. Né? Eu até quero que você grife para mim só essas partezinhas. Lá em cima, no quadrinho, tá falando primeira, segunda e terceira pessoa. Grifa o finalzinho onde tá eu e nós. Depois embaixo, tu, vós, você, vocês. E depois, ele, ela, eles, elas. Grifa essas partezinhas para mim. Esses são os pronomes pessoais. Eles são usados para substituir os nomes dentro das frases. Ok? Então, vamos lá. Nessa frase da 8, eu queria que vocês circulassem para mim, então, os pronomes pessoais que vocês identificarem aí. Quais são? Olha aí para mim. Então, fala qual é. Eu? Qual outro? Isso, T. Por quê? Eu estou falando... O T aí é aquela pessoa que... O filho do Levi. Isso. É com quem ele está falando, né? O eu é quem está falando, não é mesmo? Aquela que ouve é com quem se fala. Coloca aí na frente da segunda pessoa no quadrinho lá, coloca entre parênteses assim, com quem se fala. A primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa é com quem se fala e a terceira pessoa é de quem se fala, tá bom? Agora, colocou aí na segunda pessoa com quem se fala, porque fica mais fácil na hora de vocês estudarem. Então, a letra B. A primeira pessoa já tá lá. É aquela que fala ou escreve, eu ou nós. Eu só pedi para vocês acrescentarem na segunda pessoa, porque aí não está falando com quem se fala. Mas é óbvio, se é quem tá lendo, quem tá ouvindo, é com quem eu tô falando, né? Então, letra B. Indique a qual pessoa do discurso cada um deles se refere. Então, o eu se refere a qual pessoa do discurso? Primeira, segunda ou terceira? Primeira. Primeira, muito bem. E o T se refere a qual pessoa do discurso? Segunda. Segunda, que é com quem se fala, né? Assim ficou mais fácil, tá vendo? Então, o eu, primeira pessoa do discurso, o T, segunda pessoa do discurso. Então, é muito importante que vocês gravem. Os pronomes pessoais nós temos de dois tipos, do caso reto e do caso oblíquo. Os pronomes do caso reto são os que nós vimos agora. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Tá bem? E aí nós temos que a primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a terceira do singular. Depois eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa, só que no plural. Então, o eu, o plural do eu é qual? Nós. Qual que é o plural do tu? Vós. Qual que é o plural do ele e ela? Eles ou elas. Ok? Então, nós acabamos de ver os pronomes pessoais do caso
Correto. Agora nós vamos ver os pronomes pessoais oblíquos. Eles se dividem em dois, em átonos ou tônicos. Átonos são aqueles que têm menor intensidade e tônicos, aqueles que têm maior intensidade. Então, nós temos que os pronomes pessoais oblíquos átonos são me-te-se, oa-se-lhe, nos, vos, os, as, se, lhes. Guardem. Me-te-se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Tá bem? Gravem. Pronomes pessoais oblíquos. Átonos. Me-te-se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. Beleza? Eu sempre falo nessa ordem que fica mais fácil. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês escreverem aí do ladinho. Me-te-se, nos, vos, o, a, os, as, lhe, lhes. E falar isso até decorar. Tá bem? Os tônicos. Mim, comigo. Esses são mais fáceis, olha. Mim, comigo, ti, contigo, ela,